Olá, galera! Vamos mais uma aula de direito previdenciário e vamos falar sobre princípios constitucionais. Os princípios constitucionais da Seguridade Social. Então, veja só, lá no artigo 194, parágrafo único da Constituição Federal, nós temos alguns importantes princípios que, na verdade, o legislador chama de objetivos. Veja, segundo esse dispositivo constitucional, compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Então, veja, o Constituinte diz que a Seguridade Social, ela deve ser organizada seguindo esses objetivos, seguindo esses princípios constitucionais. Né? Princípios constitucionais são verdadeiras regras mestras da Constituição. Então, a Seguridade Social, ela deve ser organizada com base nesses princípios. Veja quais são. 1. Universalidade da cobertura e do atendimento. 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 4. Irredutibilidade do valor dos benefícios. 5. Equidade na forma de participação no custeio. 6. Diversidade da base de financiamento. E, por último, 7. Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Então, lá no parágrafo único do artigo 194, nós vamos encontrar estes 7 princípios constitucionais, estes 7 objetivos que o legislador ordinário, porque ela fala assim, organizar nos termos da lei, o legislador deve se preocupar, deve trilhar, deve obedecer para a organização da Seguridade Social. E nós vamos fazer o quê? Nós não só temos que saber o nome dos princípios, mas o que eles preceituam. E muitas vezes, como que ele é aplicado? Nós já temos a aplicação concreta desses princípios, né? E é isso que a prova sempre nos pede, ou o nome, a identificação do princípio, ou o que ele preceitua, ou mesmo para identificar a sua aplicação. Então, a gente vai partir para o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Veja, o princípio da universalidade, olha o nomezinho, universal, Então, cobertura universal, atendimento universal. O que seria isso? A Seguridade Social deverá ser organizada de forma a poder cobrir todos os infortúnios sociais que possam ocorrer e também atender a todos que aqui estejam, ou seja, que estejam no Brasil. Aí é o que a gente fala de buscar e atingir a Seguridade Social ideal. Ideal por quê? Olha, porque vai ter como objetivo atender a todos e cobrir todos os infortúnios sociais. Então, esse objetivo, esse princípio, é um dos princípios mais difíceis de concretizar completamente. Universalidade da cobertura e do atendimento. Então, busca o quê? A Seguridade Social ideal, saúde e previdência
e assistência social na busca de cobrir todos os infortúnios sociais, na busca de atender a todos que aqui estão no Brasil. Então, veja só, o próximo princípio é o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Olha, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços a quem? Às populações urbanas e rurais. Então, a Constituição de 88, ela vai dar um tratamento uniforme, né, à população urbana e rural. Então, não temos, por exemplo, né, como exemplo concreto, não temos mais, a partir de 88, a Previdência Social Urbana e a Previdência Rural. Hoje, o que nós temos é o quê? O regime geral de Previdência Social, você já estudou. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral. Então, nesse regime geral, estão contemplados, assegurados, as populações urbanas e rurais. Então, veja que, né, esse princípio é uma conquista dada pela nova Constituição Federal. Então, o princípio da uniformidade e equivalência. Então, vamos tratar igualmente aqueles que se encontram em situação semelhante e desigualmente aqueles que se encontram em situações desiguais. Mas tanto a população urbana quanto a população rural terão o quê? Terão um tratamento uniforme e equivalente, né? Então, é um ganho na nossa Constituição. E falando desses dois princípios, eu trouxe aqui duas questões do último concurso do INSS. Vamos ver? Veja lá. No que se refere à Seguridade Social, julgue o item seguinte. De acordo com o princípio da universalidade da Seguridade Social, os estrangeiros no Brasil poderão receber atendimento da Seguridade Social. Certo ou errado? Veja, Seguridade Social nós temos saúde, assistência e previdência social. Os estrangeiros que estão aqui no Brasil podem, né, ser acobertados, terem atendimento pela Seguridade Social brasileira? O que você responde? Sim, está certo. Então, veja lá, eu posso dizer que o princípio da universalidade da Seguridade Social, os estrangeiros no Brasil, né, poderão receber atendimento da Seguridade Social. E aí eu vou marcar a resposta como certo. Ah, então, professora, me dê um exemplo disso. Ora, chega um estrangeiro aqui no Brasil e toma uma bala perdida, né? Infelizmente, aí toma uma bala perdida. Ele vai ser imediatamente encaminhado para um hospital público e ser atendido. Atendido por qual sistema? Pelo Sistema Único de Saúde, né? Nós temos também a possibilidade de estrangeiros estarem trabalhando aqui no Brasil e serem considerados segurados obrigatórios da Previdência Social. Vão estar acobertados pela nossa Previdência. Então, sim, nós podemos falar que os estrangeiros no Brasil podem também ter atendimento em termos de Seguridade Social. Certíssimo, né? A nossa questão, ou a questão que nós enfrentamos em 2016. Agora, veja mais uma. Com base no disposto na Lei 8.213, de 91, que trata dos planos
de benefícios da Previdência Social e da outras providências, julgue o item seguinte. Os princípios que regem a Previdência Social incluem a uniformidade e a equivalência dos benefícios e serviços prestados às populações urbanas e rurais. Veja que o enunciado, ele traz sobre a Previdência especificamente, não sobre a Seguridade, e cita a Lei de Benefícios, a Lei 8.213, porque no seu artigo 2º, ela repete esse princípio da Constituição. Então, por isso que eu trouxe para explicar de uma vez, né? Você vai estudar o artigo 2º da Lei 8.213, porque lá alguns princípios, eles são os mesmos que estão no parágrafo único do artigo 194. Mas mesmo que não tivesse, né, ele não estivesse lá, eu também poderia falar que está certo, porque se o princípio é da Seguridade Social sendo saúde, previdência e assistência, né, social, nós temos que esse princípio atinge a Previdência Social. E ele foi mais uma vez reforçado quando é incluído no artigo 2º da Lei 8.213. Então, está certo, sim, que também a Previdência Social, né, prima pelo princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços prestados às populações urbanas e rurais. Então, nós vamos marcar também correto. Agora, vamos falar do princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Eu aconselho prestar bastante atenção. Se distraiu, volta aqui e presta atenção. Esse princípio, ele é um princípio que sempre aparece nas nossas provas. Princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Veja, o que é ser seletivo, né? Esquece Seguridade Social e você se responde: o que é ser seletivo? Quando você utiliza o princípio da seletividade, você está fazendo o quê? Selecionando, né? Você está escolhendo. Quando a gente fala assim, eu sou muito seletiva em relação às pessoas com as quais eu convivo. Ora, isso quer dizer que você está selecionando muito com quem você vai conviver. O lixo, nós temos hoje, na coleta de lixo domiciliar, nós temos o quê? A chamada coleta seletiva, né? Separa, escolhe aquele lixo que tem possibilidade de ser reciclado e do outro que não. Então, diante daquele princípio, daquele norte que a sociedade escolheu, olha, reciclável e não reciclável, a gente seleciona o lixo. Então, o princípio da seletividade é exatamente isso. É você se utilizar da escolha, da seleção de alguma coisa, baseado em algum critério, né? Então, veja, se eu estou falando de Seguridade Social, princípio da seletividade na prestação dos benefícios e serviços é que a Seguridade Social, ela deve ser organizada de forma que o legislador, aquele que vai elaborar as leis da Seguridade Social, deve escolher, né, quais são as contingências, as necessidades mais urgentes, mais necessárias para serem atendidas naquele momento, né? Naquele momento específico. Então, veja o que nós colocamos, que a seletividade propicia ao legislador estudar as carências sociais,
priorizando em relação às demais, viabilizando a promoção da seguridade social factível. Cobrem-se as necessidades mais essenciais e planeja-se para o futuro a cobertura das demais, visando alcançar a seguridade social ideal. Então, enquanto o princípio da universalidade, da cobertura e do atendimento visa a uma seguridade social ideal, o princípio da seletividade, ele consegue, diante das condições naquele momento, ele consegue trazer uma seguridade social factível, aquele que pode ser feita no momento. Aquelas contingências, aquelas necessidades que devem ser atendidas no momento, comparando-se, com as demais, então mais essenciais. E o princípio da distributividade é o quê? Diante da realidade, depois de toda a arrecadação que tem a Seguridade Social, o legislador também pensa, vamos distribuir, vamos prestar os serviços e benefícios em relação à saúde, à seguridade, à assistência e à previdência social àqueles que mais necessitam. Então, a distribuição, ela passa pelo crivo da necessidade. Veja lá, a distributividade consagra que, após cada pessoa ter contribuído com o que podia, dá-se a cada um de acordo com as suas necessidades. Professora, poderia dar um exemplo da aplicação do princípio da distributividade? Pois não. Em termos de previdência, eu tenho claramente 2 benefícios que atendem ao princípio da seletividade e distributividade. Você quer anotar? Salário família e auxílio reclusão. Porque esses 2 benefícios tomam como parâmetro a baixa renda do segurado. Então, no caso do salário família, somente empregados domésticos e trabalhadores avulsos de baixa renda que possuem filhos menores de 14 anos ou inválidos é que terão direito ao benefício. Ora, são todos os empregados com filhos menores de 14 anos ou inválidos? Não. Somente aqueles que detêm baixa renda. Que o último salário de contribuição, a última remuneração dele, é igual ou inferior, para o ano de 2018, a R$ 1.319,18. Já o auxílio reclusão é um benefício concedido aos dependentes do segurado de baixa renda que for recolhido à prisão. Olha, também o critério é a baixa renda do segurado. Mas eu não quero de previdência, eu quero de assistência. Sim, o próprio benefício da assistência social concedida ao idoso e à pessoa com deficiência vai pelo princípio da distributividade. Veja, só vai ter direito a esse benefício mensal no valor de um salário mínimo quando eles preencherem os requisitos da lei, que comprovem eles não terem condições de prover o seu sustento ou de tê-lo provido por sua família. Então, o princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços busca, no momento, a seguridade social factível, aquela que pode, no momento, ser prestada. Por isso que nós temos alguns autores, e eu também concordo e reafirmo no meu livro, que o princípio da seletividade, ele funciona como um sistema de contrapeso
ao benefício, ao princípio da universalidade. Enquanto a universalidade quer tudo, cobrir tudo, atender a todos, né? Mas enquanto ela não pode, diante do princípio da seletividade, quer dizer, utilizando-se aquela de priorizar o que é mais importante no momento, vai ser o que? O sistema de freio, né, de contrapeso para o princípio da universalidade, ok? Depois desse princípio, qual nós temos? Veja lá, uma questão exatamente sobre o caso, e uma questão mais recente que a CESP trouxe. Com relação à organização e aos princípios do sistema de seguridade social brasileiro, julgue os itens a seguir. O princípio da seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços está relacionado à seleção dos riscos sociais e à extensão da proteção patrocinada pelo Estado a todas as pessoas. Então, veja, aqui está dizendo, olha, o princípio da seletividade está relacionado à seleção. Sim, a selecionar os benefícios e serviços que serão prestados, né? De acordo com o quê? Com a essencialidade de cobrir os riscos sociais. E também está, olha, a extensão da proteção patrocinada pelo Estado a todas as pessoas. Veja, o princípio da distributividade, ele está para distribuir para todas as pessoas ou para aquelas que no momento precisam mais. Vamos lá, vamos voltar e ler. Veja, a extensão da proteção patrocinada pelo Estado a todas as pessoas. Não, porque o Estado a todas as pessoas nos remete ao princípio da universalidade. No princípio da seletividade e distributividade, a proteção patrocinada para aqueles que mais necessitam. Então, eu posso marcar como errada, né, ou errado esse item, tá? E, na verdade, as pessoas ficam o quê? Com muita vontade, né, de marcar certo. Realmente, o Estado tem que cobrir, atender a todos, no princípio da universalidade. Mas, nesse princípio, não. Aqueles que mais necessitam, certo? Qual outro princípio que a gente tem? O princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Veja, princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Aqui não estamos falando em benefícios e serviços, mas apenas em benefícios. O que quer dizer isso? Irredutibilidade, que o valor dos benefícios não podem sofrer redução. Mas não podem sofrer redução no seu valor nominal. Alguém me perguntou outro dia, professora, o que seria valor nominal do benefício? Veja, é o valor numérico, né? Então, R$10. O valor nominal do benefício é R$10. O que é valor real do benefício? É quanto que aqueles R$10 podem comprar, né? Quanto que ele vale, na verdade? Qual o poder aquisitivo daqueles R$10? E esse princípio aqui, irredutibilidade do valor dos benefícios, ele está atrelado ao valor nominal, tá? Ao valor nominal. Então, não pode um benefício da Seguridade Social, e aí nós estamos incluindo os 3 pilares, saúde, previdência e assistência social.
nenhuma redução efetiva nos seus valores nominais. Então, eu não posso ter, por exemplo, um benefício assistencial, chutando, né, dando como exemplo hipotético, um benefício assistencial no valor de R$ 120 e depois baixar para 100. Não, porque aí eu mexi no valor nominal. Tá? E essa irredutibilidade no valor nominal dos benefícios atinge saúde, assistência e previdência social. Mas, em relação aos benefícios previdenciários, eu tenho um outro princípio que garante a ele a chamada irredutibilidade real. O que significa? Que o benefício previdenciário, ele não pode perder o seu poder aquisitivo. Mas esse princípio é só para a Previdência. Por isso que ele vai estar lá no artigo 201, parágrafo 4º da Constituição Federal. Segundo, o princípio da preservação do valor real dos benefícios previdenciários, esses benefícios deverão ser reajustados, tá? De forma a preservar-lhes o valor, o poder aquisitivo, conforme critérios definidos em lei. Então, a Constituição garante aos benefícios da Previdência, né, uma preservação do seu poder aquisitivo, que ele não seja corroído pela inflação, que ele seja reajustado por um índice que mantém o seu poder aquisitivo. E esse índice não é a Constituição que dá, não é a Constituição que determina. A Constituição deixou que o índice de reajustamento do benefício previdenciário, né, fosse escolhido pela lei, pelo legislador ordinário. Então, hoje, lá na Lei 8.213, o índice que reajusta os benefícios da Previdência Social é o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Mas aí vem aquela clássica pergunta: professora, os benefícios da Previdência estão sim perdendo poder aquisitivo. Por quê? Meu pai, meu avô se aposentaram e quando se aposentaram, ganhavam 3 salários mínimos. Hoje, eles estão recebendo quase que 1. Nem 2 salários mínimos conseguem receber. E aí eu digo, mesmo assim, o poder aquisitivo está sendo mantido. Como, professora? Se ele ganhava 3 salários mínimos, hoje ele ganha 1,5. Acontece, minha gente, que há uma diferença entre manter o poder aquisitivo, garantir o valor real do benefício e dar aumentos reais. Conseguir aumento real é conseguir aumento acima da inflação. Os benefícios previdenciários, eles vêm sendo reajustados de acordo com a inflação. No entanto, o salário mínimo, nos últimos 20 anos, ele vem tendo aumentos acima da inflação. E o índice de aumento do salário mínimo não é escolhido, não é o INPC, não é o mesmo de reajuste do benefício previdenciário. Ele é escolhido, o valor do salário mínimo, ele é escolhido a cada ano, né? E aprovado pelo Congresso Nacional. Então, o que aconteceu foi que o salário mínimo ele teve ganhos reais, ou seja, ele foi reajustado acima da inflação, e o benefício previdenciário só acompanhou a inflação. E as pessoas, quando se aposentam, elas convertem o benefício em número de salários mínimos, que está errado, né? A Constituição veda a vinculação do benefício, do valor do benefício, ao número de salário mínimo. Então,
Então, não tem essa, me aposentei com 3 salários mínimos. Não, você aposentou com 2.900 e poucos reais. Aí, no próximo reajuste, vai ter o reajuste com o índice da inflação. Ah, mas e aquele que aposentou com salário mínimo? Vai ter um reajuste maior, porque o salário mínimo está tendo reajuste maior. Não é que ele tem reajuste maior. Lá no sistema dele, ele está com os reajustes do índice do INPC. Só que a própria Constituição diz que os benefícios que substituem o rendimento do trabalho não podem ter valor inferior a um salário mínimo. Então, mesmo que com o reajuste da inflação, o benefício não chegue a um salário mínimo, a Previdência é obrigada a pagar um salário mínimo. Então, dá aquela sensação, né, de que quem ganha salário mínimo sensação não, verdade, está tendo aumentos reais maiores. E os demais que ganham acima de salário mínimo está tendo aumento, mas não no mesmo índice do salário mínimo. E aí, com esse discurso todo, eu gostaria de falar para você o seguinte, que não há vinculação do valor dos benefícios ao número de salários mínimos. Isso é vedado pela Constituição e não há determinação nem constitucional e nem legal de que o índice de reajuste do benefício previdenciário tenha que ser o mesmo do índice de reajuste do salário mínimo. Não há essa possibilidade, né? Essa determinação. E isso também já aprovado, inclusive, né, pacificado perante o Supremo Tribunal Federal. Tá ok? Vamos seguindo. Esse princípio, agora, ele atinge a parte de custeio da Seguridade Social, de financiamento da Seguridade Social. Veja lá, princípio da equidade na forma da participação no custeio. Ora, equidade na forma de participação no custeio. No custeio de quem? No custeio da Seguridade Social. Então, ela deverá ser organizada de forma, né, que cada um contribua de acordo com as suas possibilidades, que a participação de cada um seja a mais justa possível no financiamento da Seguridade Social. Nós dizemos que esse princípio, ele está atrelado, ele está alicerçado, ele está vinculado aos princípios da capacidade contributiva e o princípio da igualdade. Por quê? Porque vamos tratar aqueles contribuintes, né, de forma igual se acharem situações iguais, semelhantes, e desigualmente se encontrarem em condições desiguais. E o princípio da capacidade contributiva. No princípio da capacidade contributiva, nós estamos vendo que é princípio, né, aquele que tem uma maior possibilidade, uma maior capacidade de contribuir para a Seguridade Social, que arque mais com o ônus desse financiamento do que os demais. E a gente tem vários exemplos de aplicação do princípio da equidade. Veja lá, abra a sua Constituição, tem que estar com ela do lado. Abra a sua Constituição no artigo 195, parágrafo 9º. Lá fala que as contribuições previstas no inciso 1, né? Então, eu posso falar as contribuições das empresas, então, das empresas, incidentes sobre a folha de salários, demais rendimentos, incidentes sobre a receita ou faturamento, incidentes sobre o lucro. Essas contribuições, elas poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas. Em razão de quê? Veja lá, em razão do uso intensivo
de mão de obra, em razão da atividade econômica. Não está aí? Em razão do porte da empresa e em razão da condição estrutural do mercado de trabalho. Ora, alíquotas e base de cálculo diferenciadas. Então, pode ser que uma empresa, né, tenha uma alíquota maior ou a base de cálculo. E isso alicerçado no princípio de quê? No princípio da equidade na participação do custeio da Seguridade Social. Eu tenho outro exemplo. Sim, a contribuição previdenciária do próprio empregado. Ora, os empregados contribuem para a Previdência Social aplicando-se as alíquotas de 8%, 9% ou 11% sobre o seu salário de contribuição. Dependendo da faixa de salário de contribuição que ele tem, a alíquota muda. Então, 8%, 9% ou 11%. Certo? Aquele que tem um rendimento maior vai contribuir mais do que aquele que ganha menos, né? Isso é aplicação do princípio da equidade. Quer dizer, participar no financiamento da Seguridade Social de forma mais justa, mais equitativa, né? E aí, nós temos um outro princípio, que é o princípio também que atinge a parte de financiamento da Seguridade Social, o princípio da diversidade da base de financiamento. Ora, se a gente ficasse só com o nome do princípio, né, já estaríamos, com certeza, acertando qualquer questão. Por quê? Princípio da diversidade da base de financiamento. O financiamento da Seguridade Social não encontra uma só fonte de financiamento, de custeio. A Seguridade Social ela deverá ser organizada de forma que temos várias possibilidades, várias fontes de financiamento do sistema de Seguridade Social. E isso a gente vê claramente no artigo 195, caput da Constituição Federal. Veja lá, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, com recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições. Aí vem lá. Contribuição das empresas, do empregador ou entidade equiparada a ela na forma da lei, sobre a folha de salários, demais rendimentos, etc. Sobre a receita ou faturamento, sobre o lucro, contribuição do trabalhador e demais segurados do regime geral, contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos, né? São concursos, sorteios, loterias, a contribuição do importador de bens e serviços do exterior. Olha que a Constituição já traça, já discrimina uma diversidade, né, de possibilidades de financiar a Seguridade Social. Então, ela tem que ter o quê? Não só uma única fonte de tributação, não uma única fonte de receita. Então, nós temos pessoas, né, físicas e jurídicas contribuindo para a Seguridade Social, de forma direta e também de forma indireta. De forma direta, através do recolhimento das contribuições sociais. Você, empregado, contribui de forma direta quando tem lá descontada a sua contribuição no seu contra-cheque para a Previdência Social. Mas nós também contribuímos de forma indireta, né,
quando parte do orçamento da União, por exemplo, de acordo lá nos termos da lei do orçamento anual, vai ser aplicado no sistema de seguridade social. Ora, o orçamento da União é composto, em sua maioria, por receitas de tributos, né, que nós, contribuintes, pagamos. Então, veja, princípio da diversidade da base de financiamento. E, para terminar, no que diz respeito aos princípios no artigo 194 da Constituição, o princípio da gestão democrática e descentralizada. Então, deve a Seguridade Social ser organizada com base em quê? Com base no caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite. Ora, gestão quadripartite significa que a gestão ela vai ter nos órgãos colegiados a representação de 4 segmentos, né? 4 segmentos. Representantes dos trabalhadores, representante dos empregadores, representante dos aposentados e representantes do governo. Olha, mediante gestão quadripartite. 4 segmentos aí, tendo representação nos órgãos colegiados da Seguridade Social. Se você vir na prova gestão tripartite, sai fora, né? Não aceita. A gestão é quadripartite. Por que eu estou falando isso? Porque várias vezes acontece. Veja aí a questão. No que se refere à Seguridade Social no Brasil, julgue o item seguinte. A Seguridade Social é organizada mediante gestão quadripartite. Pelo menos não tem tripartite. Então, aqui eu coloco correto. Com participação dos trabalhadores, certo. Dos empregadores, correto. Dos aposentados, certíssimo. E do governo nos órgãos colegiados. Trabalhadores, empregadores, aposentados e governo nos órgãos colegiados. Certo, né? Certíssimo. O item aí pode marcar. Tá vendo? Então, falar para mim, não precisa estudar princípios, não. Gente, princípios constitucionais, numa prova de previdenciário, numa prova pesada de previdenciário, quando fala assim que tem muitas questões, ele representa de 10 a 15% das questões, né? Então, tem que saber bem mesmo. Agora, eu tenho também outros princípios da Seguridade Social que é bom a gente ficar atento. Veja lá, outros princípios. Coloquei para você o princípio da solidariedade, né? E o princípio da solidariedade contributiva. Veja, no artigo 3º, inciso 1 da Constituição Federal, tem lá como objetivo ter o Brasil uma sociedade justa e solidária. E essa solidariedade, obviamente, vai atingir a nossa Seguridade Social. Agora, a solidariedade contributiva, o que significaria? Que toda a sociedade, de forma direta ou indireta, contribui para a Seguridade Social. Então, há uma solidariedade nessa forma de quê? De financiamento da Seguridade Social. O outro princípio, que é importante, é o que está previsto lá no parágrafo 5º do artigo 195, o princípio da pré-existência do custeio, ou o princípio, pode anotar, da precedência do custeio, ou também chamado de princípio da contrapartida. Princípio da contrapartida. O que quer dizer?
Segundo esse princípio, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, estendido ou majorado sem a correspondente fonte de custeio total. Então, tem que ter o princípio tem que ter a contrapartida do custeio. Então, vai criar um benefício, tem que saber de onde vem o recurso, né? Agora, você não pode confundir de maneira nenhuma que o princípio da contrapartida é direcionado ao beneficiário. Não. Por exemplo, saúde não é um direito de todos e dever do Estado, independentemente de contribuição? Sim. Assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social? Sim. Veja, continua isso. A contrapartida não é do beneficiário nesse caso, né? Nós estamos falando de se vão criar um benefício assistencial, por exemplo, tem que ter a fonte de onde vai ser retirado, extraído o recurso. A mesma coisa com benefícios e serviços da saúde e da Previdência Social. Por isso, essa contrapartida vai criar, vai estender, vai aumentar, né, um benefício. Qual é a fonte? Aonde está a correspondente fonte de custeio, tá? Princípio, então, da precedência, princípio da contrapartida do custeio, certo? Agora, veja aí uma questão. Vamos lá. Conforme a doutrina, o princípio previdenciário, no que representa o sistema de repartição da Seguridade Social, e garante a prestação de benefícios e serviços, independentemente do aporte individual das contribuições sociais, é o princípio da. Ora, aqui ele partiu só para o caso da Previdência, né? Está dizendo que a prestação dos benefícios e serviços, independentemente do aporte individual, quer dizer, daquele que vai dar o recurso, é o princípio da uniformidade da base de financiamento? Não, né? Porque a gente nem tem esse princípio. O princípio da base de financiamento é o princípio da diversidade. 2. Princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. É esse? Não, esse princípio faz o quê? É o escolher as contingências sociais, né, a serem cobertas e distribuir. Então, não tem nada a ver com o que está escrito no enunciado da questão. Então, não. Princípio da solidariedade. Veja, conforme a doutrina, o princípio previdenciário que representa o sistema de repartição da Seguridade Social e garante a prestação de benefícios e serviços, independentemente do aporte individual das contribuições, é princípio da solidariedade. Nós somos solidários, muitas vezes, né? Ou, na verdade, nós, dentro do regime geral de previdência social, nós estamos contribuindo e esse dinheiro, esses recursos, estão sendo utilizados já para o pagamento dos benefícios das outras pessoas, né? Então, é o princípio da solidariedade. Não seria princípio da equidade, por quê? Porque o princípio da equidade é cada um, de acordo com a sua capacidade contributiva, arcando com financiamento. E aqui a gente nem está falando de financiamento da Seguridade Social. A letra E, a mesma coisa, diversidade da base de financiamento. Nós estamos falando aqui sobre o financiamento total do sistema? Não. Então, aqui é o princípio da solidariedade. A alternativa C é a alternativa correta, viu? Então, fica bem claro aí como que, né, a banca está demonstrando. Não adianta só eu saber quais
são os princípios. Mas como aplicá-los? Como eles estão sendo aplicados? Agora eu vou falar para vocês sobre alguns princípios da Previdência Social. Da Previdência, não da Seguridade Social como um todo. Esses princípios que eu vou trazer são princípios constitucionais, são princípios que estão na própria Constituição. Então, veja lá. 1. Não haverá incidência de contribuição social sobre os valores de aposentadoria e pensão pagos pelo regime geral de previdência social. Isso está lá disposto no artigo 195, inciso 2 da Constituição Federal. Olha, não vai haver incidência de contribuição sobre o quê? Sobre os proventos de aposentadoria e pensão pagos pelo regime geral de previdência social. É a própria Constituição que determina. Então, quando a Constituição determina não terá incidência de um tributo, né? Seja uma contribuição, seja um imposto, o que for, no nosso caso é contribuição, isso se chama imunidade tributária. Então, as aposentadorias e pensões pagas pelo regime geral de previdência social estão imunes à incidência da contribuição previdenciária. Não tem nem lei que possa fazer com que incida contribuição social sobre o valor da pensão ou da aposentadoria paga pelo regime geral de previdência social, tá? Outro princípio. Princípio do valor mínimo. Prestar atenção, porque eu vejo gente falando errado. Nenhum benefício previdenciário que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho terá valor inferior ao salário mínimo. Olha só, nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho. Então, somente esses benefícios que vão ser substitutos de remuneração do segurado ou de substituto do rendimento do trabalho é que não podem ser pagos no valor inferior ao salário mínimo. Então, eu posso dizer que os benefícios previdenciários não podem ter valor inferior ao salário mínimo? Errado. Não são todos. São aqueles que substituem o rendimento do trabalho, são aqueles que substituem a remuneração, é que não podem ter valor inferior ao salário mínimo. Exemplo, pensão por morte, não pode. Aposentadoria, também não pode receber menos que um salário mínimo. Mas então, professora, tem benefícios que podem ter valor inferior ao salário mínimo? Sim. Eu vou te dar 2 exemplos muito claros aqui. O salário família, ele tem valor inferior ao salário mínimo. E nem está afrontando o princípio da Constituição. Por quê? Porque ele não é substituto do rendimento do trabalho. Também vou dar outro exemplo. Auxílio acidente, tá? O auxílio acidente, ele pode ter valor inferior ao salário mínimo e não vai ofender esse princípio. Mas, professora, auxílio acidente não é aquele benefício que a gente recebe quando sofre um acidente e fica afastado do trabalho? Não, tá? Aquele se chama auxílio doença. Então, segura a curiosidade aí, né? Quem tiver o livro já vai lendo e vai percebendo que auxílio acidente não é um benefício aí pelo afastamento do trabalho, tá ok? Então, ele não substitui rendimento do trabalho e pode sim ser inferior ao salário mínimo. Agora, veja só, princípio da recomposição monetária. Ora, os salários de contribuição utilizados para o cálculo da renda mensal dos benefícios previdenciários deverão ser corrigidos
monetariamente. Sim, né? Quando se faz o cálculo, por exemplo, de uma aposentadoria, leva-se em consideração salários de contribuição de anos e anos. E se eu pegar o valor nominal, o valor numérico, né, eu prejudico o segurado. Porque depois de 30 anos, por exemplo, aquele valor já não tem o mesmo poder de compra, não tem o mesmo valor real que tem hoje. Então, eles são corrigidos monetariamente para a data do cálculo do benefício previdenciário. E são corrigidos com o mesmo índice de reajuste que sofreram os benefícios da Previdência Social. Tá? E também, esse aqui, nós já até comentamos, princípio do valor real dos benefícios. Artigo 201, parágrafo 4º da Constituição Federal. Diz lá, é assegurado o reajustamento dos benefícios previdenciários para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, o poder aquisitivo, conforme critérios definidos em lei. Então, cabe ao legislador o quê? Escolher qual vai ser o índice de reajustamento, né? E o índice hoje é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, de acordo com o artigo 41A da Lei 8.213. E aí, lembrando mais uma vez para você que o valor dos benefícios previdenciários não é vinculado a número de salários mínimos. Então, eu não recebo 2 salários, eu não me aposento com 3 salários, né? A mesma coisa, quanto você ganha no seu trabalho? Você nunca fala 2 salários, 12, 3,1 salários mínimos. Qual é o valor da remuneração de um técnico previdenciário, servidor do INSS? Você transformou em salários mínimos? Não, você fala exatamente o valor da remuneração. A mesma coisa com os benefícios da Previdência. Eles têm valores nominais e valores reais. Nós não podemos, né, transformá-los em número de salários mínimos, ok? Então, ficamos aqui, né, com mais uma aula sobre princípios da Seguridade Social e princípios da Previdência Social. Esses princípios da Previdência Social, volto a dizer, eu trouxe aqui aqueles que estão na Constituição Federal. Quando formos estudar o regime geral de previdência, vamos estudar aqueles que estão contidos na lei. E para terminar, eu gostaria que você o quê? Avaliasse, né, nossa aula com sugestões para melhorar no que for possível, tá? E também, se tiverem dúvidas, passe para o plantão para a gente poder tirar todas as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima aula.